O acesso total à pensão de reforma passa para os 66 anos já a partir de janeiro. O Governo quer ainda cortar pelo menos 10% nas reformas dos funcionários públicos acima dos 600 euros. A proposta final para a convergência dos reformados da função pública com o regime geral da Segurança Social está praticamente fechada, ao que escreve a imprensa esta manhã, e deve ser discutida ao longo desta terça-feira com os sindicatos. Bom dia, Maria Rosário Gama, da Associação de Aposentados Pensionistas e Reformados, a APRE. Muito obrigado por estar connosco esta manhã. Bom dia. Muito obrigado, bom dia, muito obrigado eu. A ideia é também partilhada por si. Trata-se, se o Governo for avante com este corte das pensões, pelo menos em 10%, de uma alteração de regras no final do jogo. Exatamente. Olha, eu até lhe queria dizer o seguinte, eu acho que toda esta situação, esta convergência que está a ser imposta pelo Governo, vai ser imposta pelo Governo, é baseada num falso argumento, porque a convergência já vem a ser feita principalmente desde todas as pessoas que entraram na função pública depois de 1993 já têm regras iguais às regras da Segurança Social. Quem entrou antes de 1993 e em consequência da alteração do Estatuto de Aposentação, verificado depois de 2005, já está sujeito a regras muito semelhantes. Ou seja, já tem um desconto de 10% sobre o último salário. Já depois é que a partir de janeiro de 2003 a pensão da CGA passou a incorporar um desconto de 10% e agora neste momento 11%. Portanto, este anúncio de cortes retroativos de 10% iria transformar, de certo modo, o valor da pensão com um corte de 21% relativamente àquilo que era outrora o cálculo, portanto, antes de 2003. Ou seja, os pensionistas mais recentes, com este corte anunciado, iriam sofrer um corte de 21% na realidade relativamente às pensões mais antigas. Mas o que está em causa aqui, eu penso que o que está aqui em causa, e que é muito importante também de ser esclarecido, é o modo como este financiamento da Caixa Geral de Aposentações, que tem sido posto em causa, as culpas que o Estado tem nesta situação. Repare que, a partir de 2006, este sistema da CGA passou a ser fechado. Isto significa que todas as pessoas que entraram para a função pública deixaram de fazer descontos para a CGA. Ao mesmo tempo, o Governo empurrou imensa gente, muitos trabalhadores foram empurrados prematuramente para a aposentação. Ora, isto veio fazer aumentar as despesas da CGA. Mas esta falta de verbas que existe na CGA tem a ver com o incumprimento que houve desde sempre nas suas obrigações enquanto entidade patronal, porque enquanto na Segurança Social a entidade patronal fazia um desconto relativamente a cada trabalhador de 23,75%, na CGA isso não acontecia, só entrava na CGA a cota de trabalhador, que neste momento agora é de 11%. Portanto, retirava-se daí a parte da entidade empregadora. A entidade empregadora não entrava. Não contribuía. Não. Até 2002 as entidades empregadoras públicas só contribuíam com 2% das remunerações que pagavam. Quando é que isto foi revisto? Foi em 2011, por imposição de uma lei, que é a Lei 3B de 2010. O Estado passou a ser obrigado a pagar, como entidade patronal, 15%. Mas mesmo assim longe daquilo que é os 23,75%. E em 2013, 20%. A partir de uma lei também, a 66B de 2012. Ora bem, mesmo assim isto tudo é inferior ao pagamento do privado, não é da entidade patronal privada. Se o Estado tivesse contribuído do mesmo modo que o privado, o saldo da Caixa Geral de Aposentações seria neste momento 12.600 milhões de euros. E é isto que eu acho que os aposentados não podem perdoar àquilo que está, não podem perdoar ao Estado, nem podem não ficar parados com aquilo que está a acontecer. Porque, de facto, a haver convergência, nós achamos na APRE que tem que haver duas condições. Por um lado, a gradualidade. Não pode ser de um dia para o outro estes cortes, se tiver que haver, mas nunca retroativamente. E, por outro lado, o respeito pelos direitos adquiridos. Porque, de facto, essa retroatividade, nós estamos convencidos que ela é inconstitucional. Iremos mover todos os nossos esforços para que a lei seja levada ao Tribunal Constitucional. Iremos fazer diligência junto de quem pode fazer essa fiscalização, que são os deputados e o Presidente da República. Já pedimos audiências ao Presidente da República e iremos, de facto, mover aquilo que for possível para levar ao Tribunal Constitucional. É que eu peço desculpa por estar a falar disto tudo, mas nós, neste momento, para além desta situação do corte de pensões, estamos também a ser alvo de um roubo, é a palavra indicada, porque daquilo que tem a ver com o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, na medida em que esse da compra fundo de dívida pública. Pois, é constituído por dinheiro dos contribuintes e o Estado está a usá-lo como se fosse
o seu dinheiro e vai fazer com que esses fundos sejam aplicados, na sua maior parte, 90% na compra de dívida pública portuguesa, o que de facto é um risco muito grande para aquilo que era a almofada dos pensionistas. De acordo com a imprensa desta manhã, que dá várias versões de qual pode ser a percentagem dos cortes, o Diário de Notícias fala em 15%, os outros jornais em 10%, mas sabemos que o encargo anual da Caixa Geral de Aposentações ultrapassa os 8 mil milhões de euros. A senhora dizia-me há pouco que se tivesse havido, ao longo dos últimos anos, um contributo efetivo do Estado, o valor da Caixa Geral de Aposentações seria, nesta altura, 12 mil milhões. 12.600 milhões. 12.600 milhões de euros. Isto cálculo feito por economistas. E, portanto, repare que os contribuintes, nós, que fomos contribuintes durante uma vida ativa de muitos anos, nós temos na Associação pessoas com mais de 40, muito mais de 40 anos, 44 anos de descontos, e temos pessoas que descontaram valores correspondentes ao seu salário. De facto, essas pessoas, neste momento, estão a ser alvo de cortes que são absolutamente incomportáveis, porque a nossa pensão foi calculada com base nos cálculos atuariais. Isso significa com base na estatística feita na época. Repare que nós, neste momento, quem se reformou depois, aqui, agora mais recentemente, já levou também os cortes que têm a ver com o fator de sustentabilidade. Portanto, somando esses cortes todos, os 10%, mais o fator de sustentabilidade, mais aquilo que o Governo agora diz que vai aplicar, é de facto uma situação muito grave relativamente àquilo que era a confiança, não é? E as expectativas que as pessoas tiveram no momento em que pediram a reforma. Eu estava disponível para entrar outra vez a trabalhar, porque de facto isto que está a acontecer connosco está-nos a transformar está a transformar a vida de cada um de nós em situações muito graves, porque as pessoas têm ainda compromissos cumprir, compromissos que assumiram, contando com o valor da sua pensão, são a segurança social dos filhos desempregados, a maior parte, muitos pensionistas têm familiares desempregados, e este corte vai afetar todo este grupo social, que é bastante extenso, embora o Governo venha com o bombom dos 600 euros das pensões, 600 euros não serem cortadas. Isto, de facto, é uma situação que ultrapassa tudo aquilo que é razoável e que pode ser entendível. E o problema é este. Sendo que, Maria do Rosário Gama, a pensão média dos funcionários públicos ronda os 1.200 euros. Mas os descontos também foram muito elevados, não é? Porque, repare que nós na função pública temos tudo quanto era professores, tudo quanto é médicos, tudo quanto é juristas, tudo quanto é... Não, juristas nem todos, mas juízes, queria dizer juízes, não há juízes no privado, temos os diplomatas, temos os militares, portanto temos toda essa gente que tinha pensões médias altas, e os seus descontos foram em função disso. E, portanto, repare que a percentagem de licenciados na Caixa Geral de Aposentações é muitíssimo superior, não tenho agora aqui os valores, relativamente àquilo que se passa na Segurança Social. O nível de aprendizagem, a licenciatura, a maior parte, muita gente era licenciada, uma percentagem muito elevada, e, portanto, tinham vencimentos também mais elevados e fizeram os seus descontos em função disso. E os cálculos foram feitos em função disso. É que isto que está a acontecer mina não só o princípio da confiança, mas mina também a confiança das pessoas que estão neste momento a fazer descontos e a trabalhar, que estão no ativo, porque de facto estão a perceber que a situação vai sendo cada vez mais grave e os seus descontos não vão ter o efeito que esperavam quando entraram na profissão. Do ponto de vista social, Maria Rosário Gama, esta medida, estes cortes que eventualmente venham a aplicar-se, podem ser também um fator de divisão entre os pensionistas do público e do privado? Não só. Olha, um fator de divisão. Nós, na nossa associação, na APRE, nós temos 52% de aposentados da CGA e 48% da Segurança Social. Neste momento, a CGA, são os pensionistas da CGA, os aposentados, que estão com esta espada sobre a cabeça. Mas o facto de poder ser implementado um regime de retroatividade, nada nos garante que daqui por um mês ou outro vá surgir a retroatividade sobre as pensões da Segurança Social. Portanto, nós não vamos deixar-nos dividir. Mas, para além disso, esta divisão não é só entre pensionistas da CGA e da Segurança Social. É também dentro da própria CGA,
aquilo que já se falou e que vem a ser falado da aplicação desses cortes. Primeiro era as pensões mais antigas que iriam ser penalizadas, agora são os mais recentes que vão ser mais penalizados, estes tais que já tiveram os cortes, já têm as cotas dos 10% e 11%, mas nós também não vamos aceitar isso, porque nós contestamos de facto é o princípio da retroatividade nos cortes. E principalmente não podemos aceitar a questão do financiamento da CGA ser insuficiente, porque as pessoas que entraram depois do 1 de janeiro de 2006 passaram a fazer descontos para a Segurança Social. Então, a Segurança Social, que é superavitária e, portanto, vai ser ali buscar dinheiro para tudo quanto é necessário, então também terá que contribuir para as pensões da Caixa Geral da Apresentação. Exatamente. Porque desde 2006, repara, são 7 anos, em que as pessoas que entraram na função pública deixaram de fazer descontos para a CGA. Ora, se não entra lá dinheiro, se aumenta o número de reformados, foi tanta gente para a reforma até reformas antecipadas, e se estão a pagar pensões, não é? É evidente que não entra dinheiro e o Estado não cumprido como deve, tem que ser deficitária. Portanto, isso é uma coisa que qualquer aluno da 4ª classe sabe fazer essas contas. Portanto, a APRE aposta tudo na inconstitucionalidade da retroatividade desta medida. Claro, é isso. Apostamos tudo na inconstitucionalidade. Portanto, vamos ver se... Eu estou convencida que é mesmo inconstitucional, porque isto é de facto um roubo naquilo que é a nossa pensão, aquilo que foi determinado no dia em que nos aposentámos. Quer dizer, recebi uma carta a dizer a sua pensão daqui para diante passa a ser esta. E em função da pensão que tínhamos, que recebemos desse documento, assim planificámos e planeámos os nossos compromissos. E neste momento temos, eu já falei nisso, não volto a repetir, portanto, mas temos de facto compromissos e temos os filhos desempregados. Muito obrigado pela sua... Temos a situação de inconstitucionalidade. Nós temos um estatuto, que é o Estatuto da Aposentação, onde fala do direito à pensão e esse direito relativamente àquilo que foram os nossos descontos, porque esses cálculos foram feitos com base em regras definidas pelo próprio Estado. Os pensionistas não tiveram qualquer intervenção na definição desses cortes, portanto aceitaram pacificamente aquilo que foi definido e em função dessa definição nós achamos que tudo o que seja agora alterado é de facto uma falta de respeito grande pelos direitos adquiridos e principalmente numa altura da vida em que nós merecíamos alguma tranquilidade e não este agitar permanente que temos sobre as nossas cabeças. Maria do Rosário Gama, muito obrigado por ter estado connosco, dirigente muito da APRE, também. Associação Aposentados, Pensionistas e Reformados de Portugal. Bom dia, Maria Rosário Gama, da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, a APRE. Muito obrigado por estar connosco esta manhã. Bom dia. Muito obrigado, bom dia, muito obrigado eu. A ideia é também partilhada por si. Trata-se, se o Governo for avante com este corte das pensões, pelo menos em 10%, de uma alteração de regras no final do jogo. Exatamente. Olha, eu até queria dizer o seguinte, eu acho que toda esta situação, esta convergência que está a ser imposta pelo Governo, vai ser imposta pelo Governo, é baseada num falso argumento, porque a convergência já vem a ser feita principalmente desde todas as pessoas que entraram na função pública depois de 1993 já têm regras iguais às regras da Segurança Social. Quem entrou antes de 1993 e em consequência da alteração do Estatuto de Aposentação, verificado depois de 2005, já está sujeito a regras muito semelhantes. Ou seja, já tem um desconto de 10% sobre o último salário. Pois é que a partir de janeiro de 2003 a pensão da CGA passou a incorporar um desconto de 10% e agora neste momento 11%. Portanto, este anúncio de cortes retroativos de 10% iria transformar, de certo modo, o valor da pensão com um corte de 21% relativamente àquilo que era outrora o cálculo, portanto, antes de 2003. Ou seja, os pensionistas mais recentes, com este corte anunciado, iriam sofrer um corte de 21% na realidade relativamente às pensões mais antigas. Mas o que está em causa aqui, eu penso que o que está aqui em causa, e que é muito importante também de ser esclarecido, é o modo como este financiamento da Caixa Geral de Aposentações, que tem sido posto em causa, as culpas que o Estado tem nesta situação. Repare que, a partir de 2006, este sistema da CGA passou a ser fechado. Isto significa que todas as pessoas que entraram para a função pública deixaram de fazer descontos para a CGA. Ao mesmo tempo, o Governo empurrou imensa gente, muitos trabalhadores foram empurrados prematuramente para a aposentação. Ora, isto veio fazer aumentar as despesas da CGA. Mas
Esta falta de verbas que existe na CGA tem a ver com o incumprimento que houve desde sempre nas suas obrigações enquanto entidade patronal, porque enquanto na Segurança Social a entidade patronal fazia um desconto relativamente a cada trabalhador de 23,75%, na CGA isso não acontecia, só entrava na CGA a cota de trabalhador, que neste momento agora é de 11%. Portanto, retirava-se daí a parte da entidade empregadora. A entidade empregadora não entrava. Não contribuía. Não. Até 2002 as entidades empregadoras públicas só contribuíam com 2% das remunerações que pagavam. Quando é que isto foi revisto? Foi em 2011, por imposição de uma lei, que é a Lei 3B de 2010. O Estado passou a ser obrigado a pagar, como entidade patronal, 15%. Mas mesmo assim longe daquilo que é os 23,75%. E em 2013, 20%. A partir de uma lei também, 66B de 2012. Ora bem, mesmo assim isto tudo é inferior ao pagamento do privado, não é da entidade patronal privada. Se o Estado tivesse contribuído do mesmo modo que o privado, o saldo da Caixa Geral de Aposentações seria neste momento 12.600 milhões de euros. E é isto que eu acho que os aposentados não podem perdoar àquilo que está, não podem perdoar ao Estado, nem podem não ficar parados com aquilo que está a acontecer, porque de facto há a haver convergência, nós achamos na APRE que tem que haver duas condições. Por um lado, a gradualidade, não pode ser de um dia para o outro estes cortes, se tiver que haver, mas nunca retroativamente. E por outro lado, o respeito pelos direitos adquiridos, porque de facto essa retroatividade, nós estamos convencidos que ela é inconstitucional. Iremos mover todos os nossos esforços para que a lei seja levada ao Tribunal Constitucional. Iremos fazer diligência junto de quem pode fazer essa fiscalização, que são os deputados e o Presidente da República. Já pedimos audiências ao Presidente da República e iremos, de facto, mover aquilo que for possível para levar ao Tribunal Constitucional. É que eu peço desculpa por estar a falar disto tudo, mas nós neste momento, para além desta situação do corte de pensões, estamos também a ser alvo de um roubo, é a palavra indicada, porque daquilo que tem a ver com o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, na medida em que esse da compra fundo de dívida pública. Pois, é constituído por dinheiro dos contribuintes e o Estado está a usá-lo como se fosse o seu dinheiro e vai fazer com que esses fundos sejam aplicados na sua maior parte, 90% na compra de dívida pública portuguesa, o que de facto é um risco muito grande para aquilo que era a almofada dos pensionistas. De acordo com a imprensa desta manhã, que dá várias versões de qual pode ser a percentagem dos cortes, o Diário de Notícias fala em 15%, os outros jornais em 10%, mas sabemos que o encargo anual da Caixa Geral de Aposentações ultrapassa os 8 mil milhões de euros. A senhora dizia-me há pouco que se tivesse havido, ao longo dos últimos anos, um contributo efetivo do Estado, o valor da Caixa Geral de Aposentações estaria, nesta altura, 12 mil milhões. 12.600 milhões. 12.600 milhões de euros. Isto é cálculo feito por economistas. E, portanto, repare que os contribuintes, nós, que fomos contribuintes durante uma vida ativa de muitos anos, nós temos na associação pessoas com mais de 40, muito mais de 40 anos, 44 anos de descontos, e temos pessoas que descontaram valores correspondentes ao seu salário. De facto, essas pessoas, neste momento, estão a ser alvo de cortes que são absolutamente incomportáveis, porque a nossa pensão foi calculada com base nos cálculos atuariais. Isto significa com base na estatística feita na época. Repare que nós, neste momento, quem se reformou depois, aqui, agora mais recentemente, já levou também os cortes que têm a ver com o fator de sustentabilidade. Portanto, somando esses cortes todos, os 10%, mais o fator de sustentabilidade, mais aquilo que o Governo agora diz que vai aplicar, é de facto uma situação muito grave relativamente àquilo que era a confiança, não é? E as expectativas que as pessoas tiveram no momento em que pediram a reforma. Eu estava disponível para entrar outra vez a trabalhar, porque de facto isto que está a acontecer connosco está-nos a transformar a vida de cada um de nós em situações muito graves, porque as pessoas têm ainda compromissos cumprir, compromissos que assumiram, contando com o valor da sua pensão, são a segurança social dos filhos desempregados, a maior parte, muitos pensionistas têm familiares desempregados, e este corte vai afetar todo este grupo social, que é bastante extenso, embora o Governo venha com o bombom dos 600 euros das pensões
600 € não serem cortadas. Isto, de facto, é uma situação que ultrapassa tudo aquilo que é razoável e que pode ser entendível. E o problema é este. Sendo que, Maria do Rosário Gama, a pensão média dos funcionários públicos ronda os 1.200 €. Mas os descontos também foram muito elevados, não é? Porque, repare que nós na função pública temos tudo quanto era professores, tudo quanto é médicos, tudo quanto é juristas, tudo quanto é... Não, juristas nem todos, mas juízes, queria dizer juízes, não há juízes no privado, temos os diplomatas, temos os militares, portanto temos toda essa gente que tinha pensões médias altas, e os seus descontos foram em função disso. E, portanto, repare que a percentagem de licenciados na Caixa Geral de Aposentações é muitíssimo superior, não tenho agora aqui os valores, relativamente àquilo que se passa na Segurança Social. O nível de aprendizagem, a licenciatura, a maior parte, muita gente era licenciada, uma percentagem muito elevada, e, portanto, tinham vencimentos também mais elevados e fizeram os seus descontos em função disso. E os cálculos foram feitos em função disso. É que isto que está a acontecer mina não só o princípio da confiança, mas mina também a confiança das pessoas que estão neste momento a fazer descontos e a trabalhar, que estão no ativo, porque de facto estão a perceber que a situação vai sendo cada vez mais grave e os seus descontos não vão ter o efeito que esperavam quando entraram na profissão. Do ponto de vista social, Maria Rosário Gama, esta medida, estes cortes que eventualmente venham a aplicar-se, podem ser também um fator de divisão entre os pensionistas do público e do privado? Não só. Olha, um fator de divisão. Nós, na nossa associação, na APRA, nós temos 52% de aposentados da CGA e 48% da Segurança Social. Neste momento, a CGA, são os pensionistas da CGA, os aposentados, que estão com esta espada sobre a cabeça. Mas o facto de poder ser implementado um regime de retroatividade, nada nos garante que daqui por um mês ou outro vá surgir a retroatividade sobre as pensões da Segurança Social. Portanto, nós não vamos deixar-nos dividir. Mas, para além disso, esta divisão não é só entre pensionistas da CGA e da Segurança Social. É também dentro da própria CGA aquilo que já se falou e que vem a ser falado da aplicação desses cortes. Primeiro era as pensões mais antigas que iriam ser penalizadas, agora são os mais recentes que vão ser mais penalizados, estes tais que já tiveram os cortes, já têm as cotas dos 10% e 11%, mas nós também não vamos aceitar isso, porque nós contestamos de facto é o princípio da retroatividade nos cortes. E principalmente não podemos aceitar a questão do financiamento da CGA ser insuficiente, porque as pessoas que entraram depois de 1 de janeiro de 2006 passaram a fazer descontos para a Segurança Social. Então, a Segurança Social, que é superavitária e, portanto, vai-se ali buscar dinheiro para tudo quanto é necessário, então também terá que contribuir para as pensões da Caixa Geral de Aposentação. Exatamente. Porque desde 2006, repara, são 7 anos, em que as pessoas que entraram na função pública deixaram de fazer descontos para a CGA. Ora, se não entra lá dinheiro, se aumenta o número de reformados, foi tanta gente para a reforma até reformas antecipadas, e se estão a pagar pensões, não é? É evidente que não entra dinheiro e o Estado não cumprido como deve, tem que ser deficitária. Portanto, isso é uma coisa que qualquer aluno da 4ª classe sabe fazer essas contas. Portanto, a APRE aposta tudo na inconstitucionalidade da retroatividade desta medida. Claro, é isso. Apostamos tudo na inconstitucionalidade. Portanto, vamos ver se... Eu estou convencida que é mesmo inconstitucional, porque isto é de facto um roubo naquilo que é a nossa pensão, aquilo que foi determinado no dia em que nos aposentámos. Quer dizer, recebi uma carta a dizer a sua pensão daqui para diante passa a ser esta. E em função da pensão que tínhamos, que recebemos desse documento, assim planificámos e planeámos os nossos compromissos. E neste momento temos, eu já falei nisso, não posso repetir, portanto, mas temos de facto compromissos e temos os filhos desempregados. Muito obrigado pela sua... Temos a situação de inconstitucionalidade. Nós temos um estatuto, que é o Estatuto da Aposentação, onde fala do direito à pensão e esse direito relativamente àquilo que foram os nossos descontos, porque esses cálculos foram feitos com base em regras definidas pelo próprio Estado. Os pensionistas não tiveram qualquer intervenção na definição desses cortes, portanto aceitaram pacificamente aquilo que foi definido e em função dessa definição nós achamos que tudo o que seja agora alterado é de facto uma falta de respeito grande
pelos direitos adquiridos e principalmente numa altura da vida em que nós merecemos alguma tranquilidade e não este agitar permanente que temos sobre as nossas cabeças. Maria do Rosário Gama, muito obrigado por ter estado connosco, dirigente Muito da obrigada APRE, também. Associação Aposentados, Pensionistas e Reformados de Portugal.